Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Tocando barco, trabalhando domingão, tentando ganhar moeda. Mas nós viemos aqui para tentar passar umas notícias para vocês de Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio para a gente, beleza? Então vamos lá. O Flamengo vai enfrentar o Bahia hoje às 18h30 lá na Bahia, beleza? Então é o seguinte, o Flamengo tem uns desfalques de última hora. O desfalque de última hora é Sanu Niguez. Eu nunca sei falar o Niguez ou Niguez. É o Saul. Para nós é só o Saul, beleza? O Alexandre e o Léo Pereira já por cartão, então já estavam fora. E o Saul, ele estava com dor no pé esquerdo. No último jogo ele já tinha se recuperado dessa mesma dor no pé esquerdo, se recuperou, jogou e agora sentiu novamente lá. E ele nem viajou, deixa eu ver aqui, Ele nem viajou. Saul lida com dores no tornozelo esquerdo e sequer viajou para Salvador com a seleção brasileira. O meia-campista já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Para o lugar dele deve entrar De La Cruz. Beleza? Ó, então a provável escalação de ontem que nós passamos já começou a mudar. A provável escalação é Rossi, Varela, Royal, reserva, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas, De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, Carrascal, O Plata, Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. Nós vamos falar sobre o que é o Pedro. E o jogo vai ser às 18h30 e vai passar só no Premier, tá? Não tem o que fazer, já falamos isso ontem também. Só vai passar no Premier. Vamos aqui. O Flamengo está invicto a 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Há 12 jogos que o Flamengo não perde. Foi contra o Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Juventude, Grêmio, Vitória, Internacional, Mirassol, Ceará, Atlético Mineiro, Red Bull, Fluminense e Santos. Beleza? Não, o Santos ele perdeu. Foi o único jogo que ele perdeu. O último jogo que ele perdeu. Beleza? Então o Flamengo está a 12 jogos invicto e vai lá para tentar vencer o Bahia. E tem uma curiosidade: o Flamengo e o Bahia vão se enfrentar pela 100ª vez. Eles têm 99 confrontos desde que se enfrentaram pela primeira vez. Aí, nisso aí, ó, o jogo entre Flamengo e Bahia às 18h neste domingo na Arena Fonte Nova será de número 100 entre as equipes. O time rubro-negro defende a série invicta de 12 jogos, como nós já falamos, né? E ele leva o confronto. Dos 99 jogos computados, todas as competições amistosos, o Flamengo venceu 43, empatou 31 e perdeu 25. Marcou 151 gols e sofreu 102. Bastante diferença, hein? Quase 20 jogos de diferença de vitórias a mais. Aí uma curiosidade aqui, que o primeiro confronto entre as equipes na história do Campeonato Brasileiro e ficou marcado pelo primeiro gol de Zico com a camisa rubro-negra. O maior da história do clube estava em seu primeiro ano como jogador profissional. Legal, né? Então vamos lá. Aquilo que eu falei sobre Pedro, ó. Duplo responsável por metade dos gols do Flamengo no Brasileirão deve voltar ao time titular contra o Bahia. Arrascaeta e Pedro tendem a começar jogando. Beleza? Eu não entendo por que o Pedro fica no banco. Esse negócio do Felipe, ele tem um pensamento diferente do meu, mas vamos respeitar, né? Olha lá, a escalação dupla responsável por metade dos gols do time no Brasileirão. Eu não consigo entender como é que... Porque o Pedro e o Arrascaeta vem quando ele vem com a bola de trás assim, e o Pedro fica de costas pro gol, aqueles pivô que o Pedro faz, dá de calcanhar, dá de letra, ajeita pro caço, o Arrascaeta e o Pedro, eles se entendem muito bem nisso aí, cara. E você deixar uma peça importante dessa aí fora, os outros que jogam não conseguem. O Bruno Henrique, com todo respeito, ele mata a bola na canela.
Ele não sabe jogar de costas, o negócio dele é correria, bola na frente para ele correr, de frente pro gol, de costas pro gol, ele não sabe jogar. O Plata é a mesma coisa, a bola mata no peito, depois tá batendo no paralelepípedo, a bola bate aqui, vai para lá. Quando chega no Pedro, o Pedro amortece a bola, na bola vem no Pedro, o Pedro amortece de canela, de tudo quanto é gente, ele amortece a bola. Eu não consigo entender porque o Felipe Luiz deixa o Pedro no banco. Sinceramente, todas as desculpas que ele dá, para mim não convence. Ó, o banco nos 2 últimos jogos do Flamengo. Nosso melhor jogador de finalização ficou no banco nos últimos 2 jogos. Flamengo. Pedro deve voltar ao time titular de domingo. Vice-artilheiro. E assim mesmo ele é vice-artilheiro do Flamengo. Ele é o 3º jogador com mais participações em gols rubro-negros no ano, com 13 gols e 5 assistências. O jogador mais decisivo da temporada é Arrascaeta, com 19 gols e 13 assistências. Lá, seguido por Luiz Araújo, 11 gols e 8 assistências. É disso que eu estava querendo falar. Ele deixa Pedro e Luiz Araújo, que abaixo do Arrascaeta, esses caras vivem no banco e são, depois do Arrascaeta, os artilheiros do time. Aí nós não entendemos por que nós estamos empatando. Lógico que nós estamos empatando porque não tem quem finaliza. Você deixa Pedro, deixa Luiz Araújo. Você poderia ter Pedro, Luiz Araújo e Arrascaeta, os 3 que mais faz gol no Flamengo. Ele deixa Luiz Araújo e Pedro no banco, você perde o poder de finalização. Os outros não fazem gol, pode reparar, os outros para fazer um golzinho é suado, irmão. Os outros para fazer um gol é suado. Se você marcar o Arrascaeta, a chance da gente de fazer um gol sem o Pedro e sem o Luiz Araújo em campo é mínima. A chance, se você marcar bem o Arrascaeta e não tiver o Pedro e o Luiz Araújo, o Flamengo praticamente a chance dele fazer um gol é mínima. Os outros são muito abaixo para fazer gol, muito fraco. Mas, vamos ser sinceros, ele é o técnico, né? Lá, tanto Pedro e Arrascaeta estão perto de debater marcas históricas com a camisa do Flamengo. O Uruguai está a 2 gols de igualar o argentino Doval e se tornar o maior artilheiro estrangeiro do clube. Já o centroavante está a 1 gol de chegar à marca de 151 gols com a camisa rubro-negra, igualando Jarbas na 7ª posição dos maiores artilheiros da história do Fla. Beleza? Então vamos aqui para outra noticiazinha aqui. Agora nós estamos indo para os jogos do final de semana que teve ontem. Ontem teve jogo. E tem que ter uma média boa de gols, viu? Deixa eu ver aqui. 27ª rodada. Internacional 2-0 no Botafogo. O Botafogo que, igual os outros brincam, nasceu e morreu em 2024. E eu ficava vendo os botafoguenses falar, falando que eles iam ganhar tudo, que eles eram o melhor time do mundo, que eles eram isso, que aquilo, todo mundo olhou pro Botafogo. Ganhou, o Chico ganhou, jogou bem, jogou mais. Irmão, botafoguense é terrível, né, cara? Então vamos falar aqui. Internacional jogou contra o Botafogo ontem, deu uma massa no Botafogo, 2-0. O Fluminense contra o Atlético Mineiro. Deu até dó do Atlético Mineiro, 3-0 e poderia ter uns 5-6. Média boa de gols. Bragantino e Grêmio, 1-0. Esse jogo foi meio cabuloso, viu, cara? Esse jogo aqui foi meio truncado, uns pênaltis meio estranhos, expulsão, tudo meio estranho esse jogo. Isso aqui, ó, ficar com o pé atrás. Corinthians e Mirassol. Mirassol em queda livre. Mirassol nos últimos jogos, acho que até uns 4 jogos não ganha. Tava brigando lá em cima, de repente, não foi mais. Sabe o que é isso? Elenco. Quando você não tem elenco, tá todo jogo jogando com os mesmos. Começa a machucar, o cara começa a ficar cansado, você começa a não ter o cara cartão amarelo, vermelho. Aí você não tem elenco, você só tem aquele time. Você começa a cair. E é final de temporada. Vão sentir a perna, já não vão correr mais igual correr antes, já não vão dividir mais igual dividia antes. A cabeça pensa uma coisa, o corpo responde de outro jeito. Tá aí, ó. Mirassol, nós vamos mostrar, se eu lembrar, vamos mostrar quantos jogos que ele não ganha. Ou se ganha, como é que tá os últimos jogos dele para quem tá vindo, vencendo direto. Beleza? Então 3-0 pro Corinthians. Aí o Vasco da Gama e Vitória hoje. Às 16 horas, briga lá para a parte de baixo da tabela. São Paulo e Palmeiras às 16 horas. Se eu tiver coragem, eu vou assistir esse jogo. Secar o Palmeiras, mas só se eu tiver coragem. Eu domingão, filho, eu chego 2 horas em casa, bato um rango e vou tirar um cochilo. Só se tiver jogo do Flamengo. Se não tiver jogo do Flamengo nesse horário de 16 horas, eu tiro um cochilo mesmo. Nossa,
trabalho todo dia. Beleza? Então, mas vai que eu tenho dar uma coragem em São Paulo e Palmeiras. Bahia e Flamengo vai ser às 18h30. Já tirei meu cochilo, já acordei e vou assistir o jogo. 18h30. Juventude e Fortaleza. Mais uma briga lá na tabela, na parte de baixo da tabela. 18h30. Ceará e Santos. Mais outra briga na parte de baixo da tabela. Às 20h30. Aí você tem Cruzeiro e Sport Recife. Isso aqui é um cara que está brigando pelo campeonato. E o outro que é o último colocado. Às 20h30 também. Beleza? Então, vamos para a tabela? Vamos para a tabela. Vamos para a tabela do Brasileirão. Tabela do Brasileirão. Vamos lá. Flamengo 55 pontos. Palmeiras 52 pontos. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Aí depois nós vemos o Cruzeiro 51. Aí já é inverso. O Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo. Beleza? Aí vem Botafogo 43 pontos. Mas o Botafogo já tem 27 jogos. Meu Deus do céu. O Botafogo tem 2 jogos a mais que o Flamengo, tem 3 a mais que o Palmeiras e tem 3 a mais, 1 a mais que o Cruzeiro. E ainda está distante, 43 pontos. Para você ver como o nível está alto de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que o quarto colocado ele já tem jogos a mais do que os 3 e está lá embaixo. O quarto colocado. Aí depois vem Mirassol 43 de novo. Olha o Mirassol nos últimos jogos dele que eu estava querendo falar para vocês. Um empate, uma vitória, uma derrota, um empate, outra derrota. Em 5 jogos ele só teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Em 5 jogos ele venceu 1. Aí teve 2 empates e 2 derrotas. Olha quantos pontos o Mirassol perdeu. O Botafogo que estava lá atrás dele já alcançou ele. E ele tem, já que ele tem um jogo a menos do Botafogo. Olha como ele estava bem na tabela. Ele tem um jogo a menos que o Botafogo. E ele pode passar o Botafogo nesse jogo a menos. Ele tem 26 jogos. Aí o 6º colocado é o nosso adversário de hoje, que é o Bahia. Bahia está com 40 pontos. Tem 25 jogos, igual o Flamengo. Beleza? Vamos para a parte de baixo da tabela? Vamos falar aqui do São Paulo, que vai enfrentar o Palmeiras. O São Paulo tem 38 pontos. Se ele vencer, ele pode ir a 41. Ele entra na pré-Libertadores, hein? 38 vai para 41. Ele entraria no lugar do Bahia, se caso o Bahia perder para o Flamengo. Mas já passa o Fluminense que venceu ontem. Então ele já está brigando pela pré-Libertadores, pelo menos. Ele está ali na briga pela pré-Libertadores, Libertadores. Pode ser que endureça o caldo pro Palmeiras, né? Achei até que estava pior, faz tempo que eu não acompanho São Paulo na tabela. Então vamos lá, o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos, com 28 pontos. Depois vem Vitória, com 25. Depois vem Juventude, com 23. Fortaleza, com 21. E o Sport Recife, com 15. Esses são os que estão na zona de rebaixamento. E o Santos, que tem 28, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Beleza? Tem aquelas notícias rápidas? Vamos ver aqui, tem notícia rápida? Não tem notícia rápida. Não tem notícia rápida, aí Flamengo como a gente não tem nada de rápido. Então é isso aí mesmo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos passando as notícias rápidas, porque não tem muita notícia mesmo que dá. Flamengo e Bahia hoje na Fonte Nova, 18h30, só no Premier. Tem que pagar o cash ou ver aquele jeito, até um vídeo meu aí que ensina você a assistir jogos de graça pela internet, beleza? Então é isso, deixa o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Então domingão aqui trabalhando, sem ganhar moeda, tudo parado, dá um apoio pra nós aí. Chique, com Deus!